Deus, abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11, e o tema desta mensagem para você neste momento é: qual é a verdadeira fé? É uma pergunta interessante. No meio de tantas pessoas fazendo convites à sua pessoa, a você, qual é a verdadeira fé? E não poderíamos começar esta mensagem sem passar por Hebreus capítulo 11, versículo 6, que vem dizendo assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário, há uma necessidade que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Me vem à mente uma pergunta: qual é a verdadeira fé? Já passou pela sua mente, pela sua cabeça, qual é a verdadeira fé? Já passou pela sua mente se você tem fé, se você realmente acredita? Aqui ainda na carta aos Hebreus, é nos dito, Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então você precisa ter certeza de algo na sua vida que já existe mesmo sem você ter. Interessante esse ponto. Mas vamos trazer para a prática exemplos de fé neste momento, para você entender se sua fé é verdadeira, se você realmente acredita. Eu vou trazer para você 3 exemplos que a Bíblia Sagrada nos mostra. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, e nós vamos entender qual é a verdadeira fé. Mateus capítulo 14, abra sua Bíblia neste momento. Mateus capítulo 14, nós vamos ver algo que exigiu fé de um ser humano como eu, como você, de carne e osso, com suas lutas, com as suas dificuldades. Está aqui em Mateus capítulo 14, o versículo 28, e diz assim: respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Olha o pedido de Pedro, é um pedido que exigia fé, e ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de... Olha o detalhe que está aqui, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Olha o que Jesus disse: homem de pequena fé. Olha o detalhezinho. O tamanho da fé de Pedro era pequena. Por que duvidaste? Olha aqui para mim, você. Olha você que está nos acompanhando. Qual era o tamanho da fé de Pedro? Pequeno. Pequeno. Talvez eu falo para você, neste momento, esteja com a sua fé pequena. Acha que sua fé está pequena. Você também se identifica com Pedro aqui. Mas algo me chama muita atenção. Um encontro com Jesus aqui sobre as águas. Se você ler uns versículos antes, você vê Jesus se separando dos discípulos. E quando se separou, ele mandou que os discípulos atravessassem o mar. E certa hora da madrugada, a tempestade estava muito alta e estava, o mar revolto. E ali a Bíblia nos vem falando que Jesus via vindo à noite. E
E agora, quando Jesus vinha vindo, Jesus vê a sua igreja, os seus discípulos assustados. Preste atenção você, minha irmã, meu irmão, meu amigo, minha amiga. Você teria coragem de descer daquele barco? Você tem coragem de sair do lugar que você está e ir ao encontro de Jesus? Pensa. Você tem coragem de sair da sua zona de conforto, aonde você está seguro, e ir ter com Jesus? Preste atenção, minha irmã, meu irmão. Mesmo tendo aqui, Jesus declarou uma pequena fé. Pedro foi o único a descer. Talvez você pense assim: poxa, mas Jesus disse que ele tinha uma fé pequena. Mas eu tenho uma palavra para você neste momento, aqui para a igreja e para você neste momento. Mesmo com uma pequena fé, o impossível pode acontecer. Amém? Você disse amém? Você diz amém? Porque Pedro andou sobre as águas. E é impossível para mim e para você andar sobre as águas, superar um problema, superar um câncer, superar um casamento que está desfeito, superar algo que está impossível diante dos seus olhos, diante de uma tempestade na vida. Mas mesmo com uma pequena fé, eu tenho para dizer para você que o impossível pode acontecer. Guarda esse exemplo de Pedro. Um homem que tinha uma fé pequena. Entendeu? Se identificou agora? Eu me identifico com Pedro, que a minha fé, muitas das vezes eu acho que é pequena. Você não? Mas aí você me perguntou no início da mensagem, qual é a verdadeira fé? Uma fé verdadeira, ela é pequena? Não. Não sei. Vamos ver um outro exemplo de fé? Puxa aí, está aí no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 28. Mateus capítulo 15. Mas nós vamos ler do versículo 26 em diante para você contextualizar. Mateus capítulo 15, versículo 26. Então ele respondendo disse, Jesus novamente confrontando alguém, ele disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, uma pessoa que estava sendo confrontada por Jesus, disse, ela contudo replicou, sim Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus, ó mulher, o que está dizendo aí na sua Bíblia? Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Amém. Olha que interessante, eu comecei perguntando para você qual é a verdadeira fé. Você viu Pedro com uma pequena fé, andando sobre as águas. Agora vem uma pessoa que não fazia parte daquela pequena comunidade ali de Jesus, era uma estrangeira, e ela vem em busca de um milagre. Ela não fazia parte daquele contexto, ela não entendia exatamente os fundamentos da fé, mas mesmo assim ela se aproxima. Se você olhar no versículo 25, ela diz assim, ó, ela porém veio e adorou ele, dizendo, Senhor, socorre-me. Eu falo para você neste momento que às vezes não entende muita coisa de religião. Não entende até porque eu estou aqui pregando neste momento, falando com você. Você às vezes não entende muito o porquê as coisas acontecem na sua vida. Já parou para pensar? Que tem acontecimentos que nós não entendemos, tem acontecimentos que nós não sabemos o porquê, e às vezes perguntamos, por que, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Por que, Senhor, isso está acontecendo? Mas eu tenho uma coisa para dizer para você. Jesus olhou para aquela mulher e disse assim, grande é a tua fé.
Sabe por quê? Mesmo sem entender a religião, mesmo sem entender como Deus trabalha, mesmo sem fazer parte, ela acreditava. E sabe por que ela acreditava? Ela dobrou os seus joelhos e adorou. Eu faço um convite para você nesse momento. Você não entende, às vezes, a doutrina aqui da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas eu te faço um convite. Vem aqui, adore diante de Jesus conosco. Vem aqui, compartilhe essa fé. Vem aqui, mesmo sem entender, ajoelhe-se. Jesus vai atender o seu pedido. Amém. Amém. Adore. Você, minha irmã, meu irmão, mesmo sem entender, ajoelhe-se, adore diante desse Deus. Qual é a verdadeira fé? Talvez Pedro tenha uma pequena fé, talvez essa mulher tenha uma grande fé. Qual dos dois? Um fazia parte dos discípulos, outro era estrangeiro. Qual é a verdadeira fé? Eu tenho mais um exemplo de fé para você. Mateus, capítulo 8, versículo 10. Você viu que Pedro tinha uma pequena fé. Será que a fé dele era verdadeira? Você viu que essa mulher cananeia tinha uma grande fé. Será que ela era verdadeira? Mateus, capítulo 8, versículo 10. Versículo 8. Comece pelo 8 que nós vamos contextualizar. E no versículo 10 você vai ver. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo este vai, e ele vai, o outro vem, e ele vem. E ao meu servo faz isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse que aos que o seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Amém? Você viu? Pedro tinha uma fé pequenininha. Diz que a mulher cananeia tinha uma grande fé, mas diz a Bíblia aqui neste momento que este homem tinha uma fé tão grande que não dava nem para calcular. E quem disse isso foi Jesus. E agora eu pergunto para você, qual é a verdadeira fé? Queridos, este fato que nós estamos falando aqui era um homem centurião. Um homem que tinha o controle da sua vida financeira. Era um homem que dava ordens. Ele estava no topo, vamos dizer assim, financeiramente falando. Era um homem bem sucedido na sua sociedade. Era uma autoridade. E às vezes eu falo para você que é uma autoridade. Você está com a sua vida totalmente controlada, mas às vezes você vai ter o controle, mas as coisas só saem do seu controle. E aí você precisa saltar do campo físico para o campo da fé. E foi isso que esse homem fez. Foi buscar socorro em Jesus. E quando ele chegou lá, ele precisava de um milagre, de uma cura que os médicos não conseguiam, que a medicina não conseguia. E aí, Jesus pôde realizar este milagre. Sem ir lá, sem tocar, sem estar presente fisicamente. Eu quero dizer para você que Jesus está acima da física, da química, do tempo e da distância. Amém? Amém. Ele pode operar milagre aqui nesta igreja, mas pode operar milagre aí aonde você está. Amém. Estamos aqui em Vargem Grande, distrito Padre Júlio Maria, Alto Jequitibá, mas talvez ele vai aí na sua casa. Amém. E faz um milagre. Talvez a sua fé seja gigante, como a do centurião. Talvez a sua fé seja pequena, como a de Pedro. Talvez a sua fé seja grande, como
A da mulher cananeia. Mas qual é a verdadeira fé? É a pergunta que não quer calar neste momento. Você está pensando assim, qual dos três é igual a minha? Qual dos três é a minha fé? Eu vou te falar aqui qual é a verdadeira fé. Vá lá em Mateus, capítulo 24. Vá lá em Mateus, capítulo 24. Versículo 13. Mateus capítulo 24. Qual é a verdadeira fé? Será uma pequena fé? Será uma grande fé? Será uma fé tão grande que não dá para calcular? A verdadeira fé é essa aqui. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém? Você me diz amém? Amém. Espera aí. Eu ainda vou falar para você, espera um pouco. Espera um pouco. Você me perguntou, você diz assim, você me pergunta qual é a verdadeira fé. Será que ela é pequena? Será que ela é grande? Será que é uma fé incalculável? Essa é a verdadeira fé? Mas ficou muito espaço, ficou um vago, ficou uma interrogação, porque aqui diz assim, aquele que perseverar. Gente, o que tornou Pedro uma fé pequenininha? E o nome de Pedro é citado depois da morte de Jesus como um gigante na fé, como um homem de grande fé. E aqueles que foram citados aqui na Bíblia como um centurião de grande fé, uma mulher cananeia de uma fé grande também, sumiram da Bíblia. E por que Pedro, com uma pequena fé, ele aparece depois? Será porque perseveraram? Alguns perseveram e outros não. Qual é a verdadeira fé? A Bíblia diz aqui que é aquele que perseverar até o fim. Mas eu te pergunto, qual é a verdadeira fé? Aquela que persevera em... Eu quero te dar aqui poderia te dar muitos, 3 exemplos que fizeram a fé de Pedro se transformar em uma fé pequena em uma grande fé. E se você seguir essa receita, eu tenho certeza, se você está se sentindo fraco na fé, você vai ter sua fé fortalecida. Primeiro exemplo que Pedro provavelmente conseguiu transformar a fé dele em uma fé pequena, em uma grande fé ou uma fé incalculável, que diz que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Quer ver a primeira coisa que fez ele transformar? Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. Isso aqui transformou a vida de Pedro, que tinha uma fé pequena em uma grande fé. E João 5,39, sabe o que Pedro deve ter feito? Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Sabe o que Pedro fez? O primeiro segredo de Pedro foi ler a Bíblia. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você quer aumentar a sua fé, minha irmã, meu irmão? Mesmo diante das dificuldades, mesmo sem entender, mesmo necessitando de um milagre, examine a Bíblia, leia a Bíblia, estude a Bíblia. Você já acha que é pastor, você já acha que é diácono, padre, não sei. Você precisa exercitar a sua fé estudando a Bíblia Sagrada. Este talvez seja um dos primeiros segredos de Pedro. Quer saber o segundo segredo na vida de Pedro, que transformou a fé dele de uma fé pequena em um gigante, em um herói da fé? Vá lá em Eclesiastes. Eclesiastes, depois de Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Não é eclesiástico, Eclesiastes. Capítulo 12, faz com que a minha e a vida
a minha e a sua vida seja transformada, a nossa fé seja transformada. Talvez esse seja o segredo de Pedro. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Sabe, minha irmã, sabe, meu irmão, nós precisamos de fé para observar a lei do Senhor, mas o Senhor está te falando aqui neste momento: guarda os meus mandamentos, porque é o seu dever, é o meu dever. Talvez esse seja um segredo de Pedro, para ele ter uma grande fé, transformação de uma fé pequena para uma grande fé. Nós estamos aqui neste momento, é sábado de manhã, onde todas as pessoas estão trabalhando, estão correndo atrás, e nós estamos aqui adorando. Você acha que não precisa de fé para observar os mandamentos? Mas é o nosso dever de fé. Amém? Quer saber o terceiro segredo que fez com que a fé de Pedro se transformasse em uma pequena para uma grande fé? Vai lá em Mateus capítulo 28. É o terceiro convite que o Senhor faz para mim e para você. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18, 19 e 20. Como transformar a nossa fé? Capítulo 28, versículo 18 diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me é dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Sabe qual é o terceiro segredo de Pedro? Ele testemunhava da sua fé. Ele pregava, ele acreditava tanto que ele transmitia aos outros a sua fé. Primeiro exercício para transformar uma fé pequena em uma fé grande: estude a Bíblia. Segundo exercício, guarde os mandamentos de Deus. Terceiro exercício, testemunhe. Eu convido você, igreja, e você, minha amiga, meu amigo, a dar esses 3 passos de fé na sua vida. Que Deus te abençoe. Que Deus possa te dar, não sei, o galardão, independente se a sua fé seja pequena, se a sua fé seja grande, ou sua fé seja incalculável, que Ele possa te abençoar neste momento. Eu quero orar com você. Em nome de Jesus, feche seus olhos. Obrigado, Senhor Deus, por Tua palavra. Nós aprendemos que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Eu não sei se a minha fé é pequena, se a minha fé é grande, se a minha fé é incalculável. Eu não sei se a fé desta irmã, desse irmão é pequena, se é grande, se é incalculável, mas que o Senhor possa atender o clamor do Teu povo. Amém. Atender as suas orações. Atenda esta igreja, Senhor Deus. Atenda essa irmã, esse irmão, que estende a mão assim como Pedro estendeu ali naquelas águas, pedindo socorro a Ti. Amém, Senhor. Que clamou por socorro assim, que clama por socorro assim como aquela mulher cananeia, assim como aquele centurião. Por favor, Senhor, atenda a nós como Teus filhos, espalhados sobre a face deste mundo. Amém. Nos dê a vitória para o Teu reino, em nome de Jesus. Amém. Amém.